Você já ouviu falar de um homem engolido por um peixe gigante? Parece inacreditável, mas essa é a história de Jonas, um profeta que desafiou Deus e acabou aprendendo uma das maiores lições sobre fé e obediência. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada épica, explorando como Jonas enfrentou tempestades, batalhas internas e até mesmo o ventre de um monstro marinho para cumprir seu propósito. Prepare-se para descobrir como ele superou tudo isso com fé e coragem. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários de onde você está assistindo agora. Vamos começar. A chamada divina. Jonas vivia tranquilamente em sua cidade quando Deus lhe deu uma missão: ir até Nínive, uma cidade perversa, para pregar arrependimento. Mas havia um problema. Nínive era lar de seus inimigos. Jonas sentiu medo e raiva ao pensar em ajudar aqueles que desprezava. Em vez de obedecer, ele fez algo inesperado. Fugiu. Comprou passagem em um navio rumo ao extremo oposto do mundo. Ele achava que poderia escapar da voz de Deus, mas estava prestes a descobrir que não há lugar onde Deus não esteja. O que você faria se recebesse uma ordem difícil? Será que fugir realmente resolve algo? A tempestade no mar. O navio em que Jonas viajava foi atingido por uma tempestade violenta. Os marinheiros, apavorados, jogaram cargas ao mar para aliviar o peso, mas nada adiantava. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão, ignorando o caos ao seu redor. Quando os homens finalmente o acordaram, Jonas confessou que a tempestade era culpa dele por desobedecer a Deus. Ele sugeriu que fosse lançado ao mar para salvar todos. Foi um momento de coragem ou covardia? Imagine estar na pele desses marinheiros, vendo a morte se aproximar enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. O grande peixe. Após ser jogado ao mar, Jonas foi engolido por um enorme peixe enviado por Deus. No escuro total, dentro do ventre da criatura, ele passou 3 dias e 3 noites, refletindo sobre suas escolhas. Foi ali que ele clamou a Deus em oração, pedindo perdão e salvação. Sua súplica foi tão sincera que Deus ordenou ao peixe que o vomitasse em terra firme. Parece surreal, certo? Mas essa parte da história mostra como Deus usa até as situações mais desesperadoras para trazer redenção. Você já esteve em uma situação tão ruim que só restava clamar por ajuda? Segunda chance. Depois de ser libertado do peixe, Jonas recebeu outra chance. Desta vez, ele decidiu obedecer. Ele caminhou até Nínive, anunciando que a cidade seria destruída em 40 dias, caso não se arrependessem. Surpreendentemente, o povo ouviu sua mensagem e mudou seus comportamentos. Até o rei trocou suas roupas luxuosas por sacos de aninhagem e jejuou. Essa reviravolta prova que nunca devemos subestimar o poder de uma palavra dita no tempo certo. Quantas vezes deixamos de agir porque achamos que nossas palavras não importam? A ira de Jonas. Apesar do sucesso de sua missão, Jonas ficou furioso. Ele sabia que Deus era misericordioso e que pouparia Nínive se eles se arrependessem, e isso o irritava profundamente. Ele queria ver a cidade punida, não perdoada. Então, ele saiu da cidade e montou uma tenda para observar o que aconteceria. Deus, porém, tinha outros planos. Ele fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, mas logo mandou um verme destruí-la. Esse episódio revela muito sobre a natureza humana e nossa dificuldade em aceitar a graça divina. Porque achamos que merecemos justiça enquanto os outros merecem misericórdia? A lição final. Deus usou a planta e sua destruição para ensinar Jonas uma lição valiosa. Se Jonas se importava tanto com uma simples planta, quanto mais Deus deveria se importar com as pessoas de Nínive. A história termina sem saber se Jonas aceitou completamente essa verdade, mas ela nos deixa reflexões profundas.
Deus sempre dá segundas chances, mesmo quando erramos repetidamente. E Ele espera que nós também pratiquemos compaixão. O que você faria se estivesse no lugar de Jonas? Será que conseguiríamos perdoar nossos inimigos? A simbologia do peixe. O grande peixe que engoliu Jonas é muito mais do que um simples animal marinho. Ele carrega simbolismos profundos. Na Bíblia, o número 3 representa a perfeição divina e completude. E os 3 dias no ventre do peixe antecipam a ressurreição de Cristo após 3 dias no túmulo. Além disso, o peixe é uma figura de proteção e salvação, pois embora Jonas estivesse em uma situação desesperadora, foi preservado por Deus. Essa cena nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança quando confiamos em Deus. Você já viveu algo que parecia o fim, mas acabou sendo o início de uma nova fase? Reflexões como essa tornam a história ainda mais rica e relevante para nossas vidas. Paralelos com outras histórias bíblicas. A história de Jonas guarda semelhanças impressionantes com outras narrativas bíblicas. Assim como Noé enfrentou uma tempestade enquanto desobedientes pereciam nas águas do dilúvio, Jonas também viu marinheiros lutando contra uma tormenta causada por sua desobediência. Da mesma forma, Moisés liderou o povo hebreu através do Mar Vermelho, enquanto Jonas atravessou as profundezas do mar dentro do peixe. Esses paralelos mostram que Deus usa diferentes métodos para ensinar lições universais sobre fé, obediência e arrependimento. Quando analisamos essas histórias juntas, percebemos padrões que revelam a consistência e a sabedoria do plano divino. Qual dessas histórias você acha mais inspiradora? O peso da misericórdia divina. Jonas ficou frustrado porque Deus decidiu poupar Nínive, mas isso reflete um dilema humano comum. Queremos justiça para os outros, mas misericórdia para nós mesmos. Deus, no entanto, não age com base em nossos preconceitos ou ressentimentos. Ele ama incondicionalmente e oferece chances de transformação a todos, independentemente de quem sejam. A reação de Jonas nos faz questionar: será que estamos prontos para aceitar que Deus pode mudar até aqueles que consideramos irrecuperáveis? Essa tensão entre justiça e graça é central na jornada espiritual de qualquer pessoa. Como você lida com situações em que sente que alguém não merece ser perdoado? O papel da natureza na história. A natureza desempenha um papel crucial na história de Jonas. Desde a tempestade no mar até a planta que cresceu para dar sombra, cada elemento natural foi usado por Deus para transmitir mensagens específicas. A tempestade mostrou o poder divino. O peixe demonstrou proteção miraculosa. A planta ilustrou a fragilidade humana diante das dádivas de Deus. Esses detalhes destacam que tudo na criação está interligado ao propósito divino. Hoje, muitas vezes ignoramos os sinais que Deus nos envia através do mundo natural. Será que estamos cegos para as lições que Ele tenta nos ensinar? Que mensagem você acredita que Deus está enviando para você agora? Reflexões sobre frustração e egoísmo. A frustração de Jonas, ao ver Nínive ser poupada, revela um lado egoísta que todos nós carregamos. Ele estava tão preso ao desejo de vingança que não conseguiu enxergar o milagre do arrependimento coletivo. Quantas vezes agimos assim em nossas vidas? Queremos que as pessoas paguem pelos erros que cometem contra nós, mas nos esquecemos de que o perdão é libertador, tanto para o ofensor quanto para o ofendido. A história de Jonas nos desafia a abandonar o egoísmo e praticar a compaixão. Você já experimentou o peso de guardar mágoas e o alívio de perdoar? Essa reflexão pode mudar completamente nossa perspectiva sobre relacionamentos e conflitos. A importância do arrependimento.
O arrependimento genuíno é um tema central na história de Jonas. Quando ele pregou em Nínive, o povo se vestiu de saco e cinzas, jejuou e clamou por misericórdia. Essa atitude sincera tocou o coração de Deus, que decidiu não destruir a cidade. Isso nos ensina que nunca é tarde demais para mudar nosso caminho. Mesmo quando estamos cercados por consequências negativas, o arrependimento abre portas para novas oportunidades. Em nossas vidas modernas, às vezes resistimos ao processo de admitir nossos erros, mas essa etapa é fundamental para o crescimento pessoal. Quando foi a última vez que você pediu perdão a alguém ou a Deus? A jornada interior de Jonas. Embora a história de Jonas seja cheia de eventos externos dramáticos, o verdadeiro foco está em sua jornada interior. Ele começou como um homem rebelde, incapaz de aceitar o plano de Deus para Nínive. No entanto, ao passar pelo ventre do peixe e enfrentar suas próprias fraquezas, Jonas experimentou uma transformação profunda. Esse processo nos lembra que crescimento espiritual muitas vezes vem acompanhado de desconforto e dor. Quando enfrentamos nossos medos e dúvidas, permitimos que Deus trabalhe em nosso coração. Você já passou por uma experiência que mudou sua perspectiva sobre algo importante? Essa reflexão é essencial para entendermos nossa própria jornada com Deus. O peso das consequências. Jonas aprendeu da maneira mais difícil que desobedecer a Deus traz consequências sérias. Sua tentativa de fuga não apenas colocou sua vida em risco, mas também colocou em perigo as vidas dos marinheiros no navio. Isso nos ensina que nossas escolhas afetam não apenas nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Muitas vezes, achamos que podemos escapar das responsabilidades ou das ordens divinas, mas a verdade é que sempre haverá repercussões. Como você lida com momentos em que precisa tomar decisões difíceis? Será que estamos considerando o impacto de nossas ações nas pessoas que amamos? Essa lição é crucial para vivermos de maneira responsável e compassiva. O papel da obediência. A obediência é um tema central na história de Jonas. Embora ele tenha falhado inicialmente, sua decisão final de obedecer a Deus resultou em uma transformação poderosa em Nínive. Isso nos mostra que mesmo quando hesitamos ou cometemos erros, ainda há espaço para recomeçar. A obediência não significa apenas seguir regras. Ela envolve confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Em nossas vidas cotidianas, muitas vezes resistimos à ideia de obedecer porque queremos controlar tudo. No entanto, a história de Jonas nos desafia a entregar nossas vontades a Deus e confiar no seu plano maior. Você tem áreas em sua vida onde precisa exercer mais obediência? A misericórdia alcança. Deus demonstrou misericórdia não apenas a Nínive, mas também a Jonas. Apesar de sua rebeldia e raiva, Deus continuou guiando-o e ensinando-lhe lições valiosas. Isso prova que a graça divina não é limitada por nossos pecados ou falhas. Mesmo que Jonas fosse imperfeito, Deus usou sua vida para realizar um propósito eterno. Essa verdade deve nos encorajar a buscar relacionamento com Deus, independentemente de nosso passado. Muitas vezes sentimos que somos indignos de amor ou perdão, mas a história de Jonas nos lembra que ninguém está além do alcance da misericórdia divina. Como você tem respondido ao convite de Deus para experimentar sua graça? Reflexões sobre justiça e perdão. A frustração de Jonas com a decisão de Deus de poupar Nínive reflete um debate antigo, o equilíbrio entre justiça e perdão. Enquanto Jonas ansiava por punição, Deus optou por oferecer uma chance de restauração. Isso nos faz pensar sobre como lidamos com injustiças em nossas vidas. Será que valorizamos mais a retaliação do que a reconciliação? A história de Jonas nos desafia a adotar uma postura de perdão, mesmo quando parece difícil.
Quando escolhemos perdoar, abrimos espaço para a cura e transformação. Você já teve que decidir entre buscar justiça ou estender perdão? Essa escolha pode definir o rumo de nossas relações. A importância da humildade. Jonas foi humilhado ao ser engolido por um peixe e lançado de volta à praia. Essa experiência o levou a reconhecer sua pequenez diante do poder divino. A humildade é uma virtude essencial para quem deseja crescer espiritualmente. Quando reconhecemos nossas limitações e dependemos de Deus, Ele nos capacita a realizar grandes coisas. Hoje, muitas vezes permitimos que o orgulho nos impeça de buscar ajuda ou admitir nossos erros. A história de Jonas nos convida a cultivar uma postura de humildade, sabendo que Deus exalta aqueles que se abaixam diante dele. Em que áreas da sua vida você precisa exercitar mais humildade? Liderança e propósito. Jonas era um líder relutante, alguém que precisou ser impulsionado por circunstâncias extremas para cumprir seu chamado. Isso nos faz pensar sobre o verdadeiro significado de liderança. Um bom líder não é aquele que age apenas quando as condições são favoráveis, mas sim aquele que serve mesmo quando sai de sua zona de conforto. Jonas teve sucesso em sua missão porque, apesar de suas falhas, ele finalmente entregou-se ao propósito divino. Hoje, muitos de nós hesitamos em assumir papéis de liderança por medo do desconhecido. Mas e se Deus estiver chamando você para fazer a diferença onde você está? A força do perdão. O perdão é uma das lições mais poderosas que podemos extrair da história de Jonas. Quando Deus decidiu poupar Nínive, Ele demonstrou que o arrependimento genuíno sempre encontra espaço para a reconciliação. Isso nos ensina que perdoar não é apenas um ato de bondade, mas também uma forma de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Muitas vezes carregamos mágoas e ressentimentos como pesos invisíveis, mas a história de Jonas nos convida a largar esses fardos. Imagine o impacto que teríamos em nossas famílias, comunidades e até no mundo se escolhêssemos perdoar mais. Você está disposto a dar esse passo hoje? Essa decisão pode transformar sua vida e a vida de outras pessoas ao seu redor. A importância de aceitar o chamado. Jonas tentou fugir de seu chamado, mas isso só trouxe mais complicações para sua vida. Quando finalmente aceitou a missão, ele testemunhou o poder transformador de Deus em Nínive. Isso nos lembra que resistir ao propósito divino só prolonga nosso sofrimento, enquanto a obediência abre portas para bênçãos inimagináveis. Em nossa jornada pessoal, muitas vezes hesitamos em aceitar os desafios que Deus coloca diante de nós, seja por medo, dúvida ou comodismo. No entanto, quando confiamos e agimos, vemos que Ele nos capacita para cumprir o que parece impossível. Qual é o chamado que você tem negligenciado? Pode ser hora de dar o primeiro passo. O papel do sofrimento na transformação. O sofrimento de Jonas no ventre do peixe foi um momento crucial em sua transformação espiritual. Embora doloroso, esse período de isolamento e reflexão permitiu que ele reconectasse-se com Deus e encontrasse forças para seguir em frente. Na Bíblia, o sofrimento frequentemente precede o crescimento e a renovação. Isso nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando para moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. Hoje, muitas pessoas enfrentam desafios que parecem insuperáveis, mas a história de Jonas nos lembra que há propósito até mesmo nos momentos de dor. Como você tem lidado com suas lutas? Será que elas estão te preparando para algo extraordinário? A graça divina em ação. A graça de Deus é evidente em cada etapa da história de Jonas. Desde o momento em que ele foi salvo do mar até o perdão oferecido a Nínive, vemos como Deus age de maneira amorosa e misericordiosa. Sua graça não depende de nossos méritos.
Ela é dada gratuitamente porque Ele deseja restaurar relacionamentos e trazer esperança. Muitas vezes, achamos que precisamos merecer o favor divino, mas a verdade é que Ele nos ama incondicionalmente. A história de Jonas nos encoraja a aceitar essa graça sem culpa ou vergonha. Você já experimentou a bondade imerecida de Deus em sua vida? Essa experiência pode mudar completamente a forma como enxergamos nossas falhas e limitações. O impacto de uma única vida. Jonas era apenas um homem, mas sua obediência transformou uma cidade inteira. Isso prova que uma única pessoa comprometida com o propósito divino pode causar um impacto profundo no mundo. Muitas vezes, subestimamos o poder de nossas ações, pensando que somos pequenos demais para fazer diferença. No entanto, a história de Jonas nos mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Seja na sua família, trabalho ou comunidade, você tem o potencial de inspirar outros a buscar mudança positiva. Qual será o legado que você deixará? Essa pergunta pode motivá-lo a agir com mais intencionalidade em sua caminhada. A luta contra o egoísmo. Jonas lutou contra o egoísmo ao longo de sua jornada. Sua frustração com a misericórdia divina revela como o coração humano tende a priorizar seus próprios interesses em detrimento do bem comum. Ele queria justiça para Nínive, mas ignorava o fato de que também havia sido perdoado por Deus anteriormente. Essa contradição nos faz pensar sobre nossas próprias atitudes. Quantas vezes exigimos justiça para os outros, enquanto esperamos misericórdia para nós mesmos? A história de Jonas nos desafia a combater o egoísmo e praticar a empatia. Como você pode colocar os interesses dos outros acima dos seus próprios? Essa mudança de mentalidade pode gerar impacto positivo em sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Chamado à ação. Chegamos ao fim dessa jornada incrível com Jonas, um homem cuja história nos ensina sobre fé, obediência, arrependimento e misericórdia. Se há algo que podemos tirar dessa narrativa, é que Deus sempre nos dá segundas chances, mas cabe a nós decidir se vamos aproveitá-las. Qual é o seu Nínive? O que você tem evitado enfrentar? Talvez seja a hora de dar o primeiro passo rumo ao seu chamado. Comente abaixo qual parte da história mais impactou sua vida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua maneira de ver o mundo. Até a próxima!